Bom, obrigado, Ix. Comentar um pouco da nossa carteira aí, da nossa performance. E acho que assim foi uma mudança importante no nosso cenário lá fora, né, em que a gente vinha trabalhando com esse cenário de normalização de bancos centrais, normalizando política monetária, normalizando a política fiscal e uma tese que era bastante construtiva em relação à Europa, né? A gente vinha defendendo que depois de muito tempo a Europa ia ter condições de subir, de crescer mais que os Estados Unidos, né? Ela ia vir atrasada no ciclo de tanto monetário como no fiscal, ela ia ainda está fazendo estímulos fiscais por alguns anos através daquele Recovery Fund que foi criado durante a pandemia, né? E esse negócio da guerra mudou bastante esse cenário. Entretanto, a adaptação da nossa carteira foi feita rapidamente. A gente, assim, a mudança do cenário não prejudicou tanto o portfólio do fundo, né? Então, eu explico. A primeira questão foi a invasão aconteceu na quinta-feira, mas já na segunda-feira o Putin tinha feito um discurso que foi um discurso muito duro, né? E a partir daquele discurso a gente já resolveu recalibrar o tamanho das posições. A gente ainda não estava mudando teses, mas a gente reduziu, recalibrar tamanhos, né? E a partir de quinta-feira, quando teve a invasão, aí sim, acho que a primeira vítima da invasão da Ucrânia foi a nossa tese sobre a Europa, né? Acho que assim, ela mudou radicalmente, porque você começava a ter aí uma guerra no quintal da Europa, uma Europa muito dependente de importação de energia da própria Rússia, né? No momento em que, inclusive, estava se tentando fazer uma transição de energia fóssil para energia limpa, sem assim ter o suprimento da limpa forte o suficiente para compensar uma redução do combustível fóssil. Isso, por si, já estava criando aí um desequilíbrio no mercado de petróleo, do ponto de vista de preço, né? E esse negócio da guerra só provocou uma piora em relação a esse lado também. Então, a gente, no final, temos ajuste de carteira assim, de teses. A gente desistiu da tese europeia, né? Então a gente fechou nossas posições em ações da Europa. A gente mesmo, no juro que a gente tinha meio que tomado US para tomado Europa, nesse movimento, né? Primeiro movimento, quando você teve o início da guerra, foi uma versão a risco que derrubou todas as taxas, né? E nessa queda generalizada de taxas, a gente trocou a Europa por Estados Unidos, né? E, assim, basicamente, do ponto de vista de posições gerais, a gente também reduziu aí um pouco aí o nosso short em dólar versus as outras moedas, né? A gente vinha com uma posição grande em moedas contra o dólar. Isso também a gente assim acha que, como o X comentou, né, quanto mais longe do conflito, menos impacto, e acho que isso vale aí para os Estados Unidos, que vai começar o processo de normalização monetária agora na semana que vem. E apesar do choque ser um choque, né, que é inflacionário para preço, deflacionário para atividade, acho que o impacto nos Estados Unidos é muito menor do que o impacto na própria Europa, né? Então, dito isso, assim, a gente já vinha, por exemplo, na Bolsa Brasil, uma posição muito reduzida, né? A gente tinha aumentado a nossa posição ali quando teve o início do Omicron em novembro, mas com uma visão de que a Bolsa aqui muito acima dos 112 nos parecia um pouco, já um pouco assim, um pouco mais difícil, um pouco mais limitado, em função da reprecificação do juro aqui, em função acho das incertezas que vão ser geradas aí quando a gente entrar
no processo eleitoral. Então, essa posição, a partir dos 12 mil, já estava muito mais reduzida, e mais a gente aumentou o gross, né, e de uma forma que a gente assim, focou mais em ações ligadas a commodities e empresas menos dependentes de uma atividade tão forte, até porque o cenário para esse ano é de atividade mais baixa aqui no Brasil. Por outro lado, fazendo funding, né, vendendo empresas que assim, têm menos poder de preço, são pequenas, dependem muito mais de crescimento, dependem muito mais de um juro baixo, tudo que a gente assim não vê para esse ano. E essa composição performou bastante bem, defendeu a carteira, está indo muito bem esse mês também, agora em mês de março. Então, aqui do lado de Bolsa Brasil, a gente já estava assim, meio que posicionado, não para a guerra, mas para uma situação já de mais juro, menos inflação, menos atividade, e isso acabou, assim, até com essa alta, essa nova pernada de alta no preço das commodities gerada pela guerra, até ajudou um pouco a nossa parte longa da carteira. Tá? Então, na parte de bolsa lá fora, sim, a gente teve que fazer essa troca, sair de Europa. Então, como é que a gente está posicionado lá fora? Levemente vendido hoje, mas também aumentamos o gross, né, o valor relativo da carteira, também posicionado na parte long, na parte comprada, em empresas com mais pricing power, que vão ter mais facilidade em navegar essa fase de alta de juros, talvez alguma desaceleração na atividade vinda desse problema da guerra, né? Ao passo que o short todo feito nessas empresas que dependem muito de crescimento e que vão sofrer um pouco mais, tanto pelos juros, seja pela atividade. Também tem funcionado, obviamente, quando a gente olha aí no mês de fevereiro, a Bolsa deu levemente negativo, foi justamente esse dia 25, em que a gente sofreu um pouco lá com o que aconteceu na Europa, mas a carteira já foi bem adaptada. Tá? Então, acho que essa mudança já vem aí ajudando na performance do mês de março também. Na parte de commodities, o que assim, tem aí um leve negativo, a gente tinha petróleo, mas tinha também a posição vendida em ouro, e o ouro reagiu muito forte quando a guerra começou, né, na própria quinta-feira. Então, isso aí meio que explica o livre commodities ter perdido um pouco. Essa posição de ouro basicamente está hoje neutralizada, e a posição de petróleo seguiu, e como uma posição feita através de opções, ela foi não só aumentando, né, de tamanho pelo aumento de preço, mas como também você tem impacto no valor da opção pelo aumento de volatilidade. Tá? Então, é uma posição, e essa posição, assim, a gente veio só calibrando o aumento dela no portfólio vis-à-vis o aumento de preço. Tá? Depois, os outros mercados que também foram impactados, que eu já comentei, de juros, né? A gente saiu de juros lá fora, a Europa foi para a US, mas a gente, não sei se vocês lembram, nas outras reuniões, eu já venho batendo isso há algum tempo, a gente tinha trocado US por cupom cambial, ou seja, a taxa em dólar no mercado local, né? E realmente essa estratégia tem se provado bastante acertada, né? Não só o cupom tem performado, assim, tem subido, como os nossos trades de valor relativo dentro da curva também. Então, isso explica não só o resultado no mês, mas assim, o acumulado no ano de cupom cambial. A gente tem ali entre cupom e moedas as duas linhas que mais têm contribuído. A posição aqui pouco mudou, a gente ainda tem aí um net tomado, direcional,
e tem também alguns trades de inclinação em alguns setores aí da curva. Lembrando que lá atrás, alguns meses atrás, a gente tinha saído do tomado juro americano, passado para tomado em cupom cambial, né? Simplesmente a gente achava que tinha aqui o mesmo racional, mas poderia ter assim uma performance um pouco maior, porque tinha algumas distorções que a gente estava vendo na curva de cupom. Agora a gente tem o cupom, tem o S e saiu de euro. Tá? Depois, mudando aqui para a parte de moedas que eu estou falando, acho que o Luiz comentou, realmente foi outra posição que a gente vem carregando desde o final do ano, né, do long real vendido em dólar, e realmente quando estourou a guerra, a gente até achou que isso pudesse prejudicar a posição, e no final não prejudicou, né? O real tem se mantido aí, acho que realmente o juro fazendo o seu trabalho, né? O juro está muito alto, o Brasil, no final, está longe regionalmente do conflito, é um país produtor de commodities, então, assim, no combo, o país acabou, diferente da maioria das crises, quando elas acontecem, ele acabou sendo mais protegido, seja na parte de moeda, até seja na parte da Bolsa, né? Quer dizer, a Bolsa deu aí uma realizada, mas perto do resto do mundo até se outperformou o resto do mundo, né? Acho que um pouco por todos esses fatores. Essa posição segue menor, né? Obviamente não está mais no tamanho que era no começo do ano, fez parte daquele ajuste do portfólio no geral pela volatilidade depois do discurso do Putin, mas continuamos ainda assim entre as moedas, continua ainda sendo uma alocação importante, comprado no real, vendido no dólar, né? No resto das moedas, a gente, como eu falei, deu uma reduzida geral no short dólar, mas a gente tem muito valor relativo, né? Então, a gente hoje tem nessa queda muito forte do euro, a gente remontou posições compradas em euro aí no 0,8, no 0,9, né? A gente meio que zerou o nosso short da Libra, né? Então, no final do mês passado, a Libra caiu, o euro caiu mais, a gente tinha um valor relativo entre as duas, deu um pouco negativo. Agora a gente fechou Libra, aumentou o euro nesse nível, a gente gosta das oceânicas, né? Do australiano, da Nova Zelândia, e a gente tem assim uma posição vendida na moeda da África do Sul, até para contrabalancear um pouco a nossa posição no real aqui, tá? E finalmente falta aqui comentar a linha que tem sido um pouco mais difícil para nós, que é a linha de juros local, né? Porque realmente a gente continua vendo revisões para cima na inflação, por outro lado, continua tendo que conviver com esse risco da canetada, né? O tempo inteiro, o governo, obviamente, sob muita pressão, o que fazer com essa alta toda do preço das commodities, e não é só commodities, petróleo, minério que bate no preço do aço, etc., mas também a parte de alimentação está muito pressionada, né? A gente está vendo limites de alta no trigo, assim, que o Brasil importa. Então, ficou assim uma pressão muito grande e um risco muito grande de ter medidas mais heterodoxas desse lado. Então, a gente tem assim feito muito pouca coisa nesse mercado, seja no juro nominal, no pré, né? Seja na parte de juro real ou na inflação implícita. A gente até tem alguma coisa de posição aplicada na B, aí no meio da curva, na B25, mas um marco muito ruim, assim, né? Então, a gente realmente, do ponto de vista de alocação, hoje é o setor aí do nosso portfólio que, onde a gente tem feito menos
a alocação é na parte de juros local e juros reais, né? Pré, B e implícita. Acho que, por enquanto a gente não conseguir ver uma estabilização dessa inflação e o cenário externo atrapalha mais ainda esse lado, né? Essa análise, a gente realmente vai trabalhar com posições pequenas aqui, prefere alocações nos outros mercados, como eu comentei. Acho que é isso do nosso lado. O mês de março começou bastante forte, a gente acha que esse cenário muito fluido, né, muito volátil, e que hoje ninguém consegue assim dar um veredito de como esse negócio da guerra acaba. Pode acabar tudo bem, pode acabar tudo mal, pode acabar, porque eu acho que o cenário base é acabar mais ou menos, né, com a Rússia tomando uma parte da Ucrânia, e essas sanções vão ficar lá por um tempo. Estou muito preocupado porque a economia da Rússia vai sofrer demais, e o que isso pode, que tipo de pressão isso pode gerar internamente. Então, assim, tem muita falta hoje de uma visão de como esse conflito acaba, sem falar que daqui 2, 3 meses a gente começa a ter que pôr a eleição no radar aqui, né? Eu acho que ainda é um pouco cedo do ponto de vista de preço de ativo, mas isso vai acabar vindo. Então, acho que vai ser um ano realmente que não é um ano ruim para multimercado, mas vai ser um ano em que a gente vai ter que ser muito ágil, né? Agir rápido. As coisas mudam. Ontem o S&P subiu e caiu 2%, 3 vezes na mesma sessão, né? Então, e aí o que está acontecendo? Pode estar acontecendo alguma coisa, como pode não estar acontecendo nada. Assim, é um mercado que está muito fluido, muito volátil. Acho que, assim, os fundos têm que se adaptar a isso e ter uma atuação bem mais ágil, assim, bem mais rápida. Tá? A gente vai ter que revisar e reavaliar a tese o tempo inteiro. Então, paro por aqui. Se tiver perguntas, tanto eu como o Daniel ficam aí às ordens. Obrigada, Calabrese. Obrigada, Wix. Bom, a gente tem 2 perguntas aqui. A primeira pergunta até vai começar com a parte de renda fixa, aproveitando que o Calabrese encerrou aí as estratégias planos de renda fixa. A primeira parte é para o Wix. Tá? Renda fixa, o que preocupa mais? Juros reais com taxa mínima de 5,7, insustentável versus o crescimento do país, ou inflações implícitas acima de 5,6 ao ano ao longo de toda a curva, clara desencoragem das expectativas versus as metas do Banco Central. E, por fim, como isso se reflete no atual portfólio? Acho que o Wix pode começar respondendo aqui A ou B, e depois o Calabrese, ele falou um pouquinho da posição, mas acho que vale colocar aqui. Eu acho que assim, as duas são sustentáveis. Eu acho que as duas estão refletindo a mesma coisa, que é o risco fiscal grande, né? Acho que existe, enfim, uma incerteza grande sobre, enfim, o que vai acontecer nas eleições. A gente não sabe em que regime fiscal a gente vai conviver a partir de 2023, né? Então, acho que por isso que o mercado coloca essas taxas de juros reais tão acima, que de fato são insustentáveis, né? Mostra um país que quebrou. Então, a gente não acha que isso daí seja, enfim, vai acontecer. No entanto, dado que você tem uma incerteza, né, e aí o Calabrese pode falar, o price action até lá, né, a gente não sabe como que vai ser, né, então pode ter muita volatilidade e tudo em volta de uma incerteza, e é um ano eleitoral. Sobre as taxas implícitas mais altas, também mostra, acho que é a mesma coisa, assim, não importa o Banco Central, você pode colocar o Ben Bernanke no Banco Central, que se você não tiver um regime fiscal sustentável, não tem o que fazer, né, então para mim a mesma, a gente está falando da mesma coisa, tanto na implícita quanto na taxa de juros real, que é a incerteza fiscal gigantesca para frente. Tá? Se puder completar, eu acho assim, dos dois, qual tem mais chance de se materializar? Eu tenho a impressão que ex post a inflação tem mais chance, né? Você tem ali quase que uma inflação constante aí ao longo da curva inteira, em torno de 6%. Acho que quando lá atrás se trabalhou com o juro 2%, que causou vários desequilíbrios, acho que você também teve mais talvez dos exageros, que foi ter baixado muito as metas também para esses anos que vêm, né? E aí você pega uma conjuntura
que uma boa parte vem de fora, que pôs muita pressão nos preços, né? Então, acho que assim, é compatível essa inflação implícita que está na curva inteira com o sistema de metas? Não é, né? Assim, está muito fora, né? Parece que o sistema de metas perdeu um pouco da credibilidade, assim, quando a gente olha a curva. Agora, é compatível um juro real de 6% também para a curva inteira? Esse pior ainda, porque realmente a conta não fecha nunca. Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, né, seja porque você consegue ter um fiscal, ancorar o fiscal, e aí você derruba o juro real, ou seja, porque você desancora de vez a inflação, e aí o juro real vai cair em função da inflação, eu acho que ex post o juro real vai ser menor, né? Mas a inflação tem chance de ser essa que está aí na curva. Acho que o risco está mais do lado da inflação. E, assim, em relação ao portfólio, como eu te falei, a gente tem uma posição pequena aí no meio da curva, que tem um market difícil, né? Assim, não é. Então, por mais que eu ache assim que ex post essa posição de outro ganha dinheiro, o price action é muito ruim, então não dá para fazer grandes posições nesse mercado por enquanto. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Para quem tem cota, né? Para quem tem que se preocupar com o mark-to-market, acho que quem é cliente final, que quer está montando seu portfólio próprio, não precisa se preocupar com mark-to-market. E acho que assim, essa posição de um jeito ou de outro, acho que vai acabar dando algum retorno. Tá? Desculpa, Natália. Imagina. Temos mais uma pergunta, essa é de renda variável. Quais fatores têm ganhado maior peso na seleção das ações ou índices globais? Você até explicou um pouco, Calabrese, falando quais as posições que a gente está vendida ou comprado, deu ali os fatores, mas se você puder refrescar. E aí a pergunta adicional é, no atual cenário, se o atual cenário pede maior posicionamento tático, se os fundamentos vão ficar em segundo plano, e por quê? Bom, começando pela parte da seleção temática de bolsa lá fora, realmente a gente tem feito isso, né? Como eu falei, a gente está com um net direcional pequeno, mas uma carteira, um valor relativo grande, e a gente tem composto essa carteira dessa maneira. As empresas que geram mais caixa, que tem uma posição de mercado consolidada, que tem balanços fortes, inclusive que tem até poder de repassar em parte ou na totalidade aumento de custos para o preço final, essas compõem a nossa posição comprada, né? E do lado vendido são principalmente as small caps, empresas pequenas, empresas que têm que crescer demais para um dia dar resultado, empresas de tecnologia que dependem de um juro mais baixo, no momento em que o juro vai começar a subir. Então, basicamente, a gente tem aqui uma seleção de grupos de empresas grandes contra grupo de empresas pequenas, que, inclusive, né, em função do comportamento do mercado nos anos da pandemia, esse grupo das grandes sofreu demais em relação a esse, né? As pequenas tinham performado demais. Então, agora você também parte do nosso racional você ter esse ajuste, né, de quem assim precisava de uma liquidez gigante, de um juro muito baixo para poder justificar aqueles múltiplos, né, que eram muito altos, quase em alguns casos quase infinitos. Né? Então, acho que isso está tendo também um realinhamento. Tá? Esqueci alguma coisa, Natália? Qual que era? Sim, temos a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é se com esse cenário se pede um posicionamento mais tático, né? Se o fundamento vai ficar em segundo plano e por quê? Eu não digo que o fundamento fique em segundo plano, mas o próprio fundamento ele está mudando, né? Como eu falei, a gente estava assim com uma tese que a gente achava que estava super bem construída em relação à Europa,
e que agora está em xeque, né? Porque a gente não sabe quanto tempo esse conflito dura, como vai acabar essa história da dependência energética, como é que fica vamos ver, essa mudança, essa transição de energia fóssil para outra energia, num cenário desse em que o preço do combustível fóssil explodiu. Então, assim, o próprio fundamento está muito incerto, né? Então, nesse sentido, sim, a gente vai ter que ficar ajustando posição, e acho que vai ter, com essa volatilidade, as oportunidades estão aí o tempo inteiro, né? Mas acho que você tem que ajustar rápido e, obviamente, tem que calibrar o tamanho, né? Porque o mercado por exemplo, de petróleo, que agora oscila 10% todo dia, uma bolsa americana que tem 3 movimentos intraday de mais de 2% na mesma sessão, obviamente você precisa recalibrar o tamanho das posições para viver num ambiente desse tipo, com essa volatilidade, até isso voltar a patamares mais normais. Bom, a gente não tem mais perguntas, de qualquer forma a gente fica também à disposição, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me mandar via e-mail. A gravação desse webinar vai estar disponível no canal da Gard no YouTube. Entre hoje e amanhã a gente também libera a carta falando um pouco sobre o cenário e também com resultados dos nossos fundos. Eu agradeço a todos pela participação e até o próximo webinar. Obrigada a todos.